O cliente me procurou e falou o seguinte: Daniel, recebi essa multa aqui, no valor de R$76 mil. Esse aqui é um case de atendimento e nós precisamos saber orientar corretamente esse cliente quando ele recebe uma carta como essa. Só que isso aqui acontece por via extrajudicial. Percebam que, nesse momento, não existe um processo judicial. Qual que é o problema? Ele recebeu uma carta informando que tem um débito por conta de uma inspeção que foi feita e muitas vezes nessa inspeção ele nem sabia que aquele medidor que foi substituído era por conta de uma suposta irregularidade. E ele fica surpreso, muitas vezes, quando ele recebe uma carta no valor de 76 mil, como esse caso. Muitas vezes esse cliente alugou um imóvel, como esse meu cliente alugou um imóvel, e pode ser que essa adulteração tenha sido feita antes dessa locação do imóvel. Porque quando as pessoas alugam um imóvel, compram uma casa, elas geralmente pedem para ligar a energia elétrica e não pedem uma inspeção na unidade consumidor. Dito isso, nós precisamos entender que existem dois grandes mercados. O mercado é quando eu me cadastro no tribunal, sou nomeado pelo juiz, posso atuar como perito ou como assistente técnico, se eu for contratado por um advogado que vai assessorar o cliente da concessionária. Geralmente as concessionárias de energia do Brasil já têm o corpo técnico delas de assistentes técnicos e não contratam isso fora. Então, dentro do judiciário, nós temos essas duas possibilidades. Só que antes disso virar um processo judicial, tem uma etapa aqui muito importante, que é a possibilidade do cliente recorrer dentro do período de 30 dias àquela notificação de cobrança da concessionária. E é esse caso aqui. Tá? Então, nós temos aqui essa situação. Vamos perceber ali na carta que o cliente ele tem um prazo, ele está marcado em vermelho, tá? Caso ele discorde disso, ele tem até 30 dias para apresentar as contestações em relação a essa situação. E agora, o que eu faço? Aqui nós temos a planilha de cálculo, que mostra o período de cobrança, os meses e o valor total. Ele manda isso aqui para você. Ele manda isso. E ele vai mandar também uma cópia do TOI, que é o termo de ocorrência e inspeção, o relatório do laboratório, que informa que o medidor foi violado. O serviço que nós podemos oferecer, nesse caso, é uma carta de contestação dessa cobrança. Foi o serviço que eu fiz para esse cliente, pedindo para que essa cobrança retroativa fosse anulada. Aqui tem um exemplo desse modelo de serviço que nós podemos fazer atuando como assistente técnico em uma situação como essa. Tem todos os recortes do problema, com fundamentação técnica, explicando para a concessionária os erros em relação a uma situação como essa, emitindo inclusive uma RT junto ao CREA. Cada vez que nós queremos empreender em algo, nós precisamos começar por onde? Pelo problema. É o problema que vai me dizer se eu tenho ou não capacidade de resolver aquilo, o quanto é complexo e se aquilo faz sentido para mim. É isso que nós fazemos na perícia.